Bem, Hamilton cantou hoje contando mais uma história. Bem, Hamilton cantou pede que você já deixa aí o seu like, né? Ative o sininho para mais piada, porque vai ter, viu? E eu vou continuar contando piada, ou seja, não propriamente dita piada, né? Eu quero contar para você sempre história. É o que eu sei fazer, contar história. E hoje eu peço que você já ative o sininho, né? Porque aí você vai ter mais chance de escutar mais histórias, né? O seu Hamilton cantou. Tá valendo? Então vamos para a história. A história de hoje, pessoal, eu quero falar para você sobre o homem sábio e o homem tolo. Casaram dois rapazes. Casaram e aí ficaram com os pais por um tempo, mas eles vão com o tempo percebendo que ali eles não tinham necessariamente o que eles queriam, né? Que era a privacidade deles. E aí um convidou ao outro: vamos fazer umas casas para nós morar? Tá aí, uma boa ideia, vamos fazer a casa. Aí um procurou a beira de um rio e o outro foi procurar uma encosta na montanha. Aí começaram a fazer as casas, construíram. Só que o tolo conseguiu a casa dele rápido, porque a casa dele foi feita na beira de um rio, na areia. E o outro rapaz, né, o sábio, construiu a casa dele, demorou. Enquanto um estava morando na beira do rio, sossegado, o outro ainda estava construindo. Falou: mas rapaz, tu ainda está construindo e eu já estou morando na minha casa. Ele falou: não, mas a sua casa ela ela é muito falsificada, porque você construiu em um lugar fofo. Ele disse que nada, tu é tolo. O tolo sendo ele, né? Claro. Aí o outro, né, lá cheio de sacrifício, suando suazinho do seu rosto, lutou, conseguiu a casa dele. Ficaram os dois como vizinhos, né? Ali na maior tranquilidade. Chegou a chuva, chegou o temporal, chegou os ventos, né? E aí, um que fez a casa com sacrifício, ele permaneceu morando na sua casa, sossegado. E o tolo, quando a enchente bateu, a casa dele foi inundada. E aí, quando ele estava construindo, ele teve avisos, mas ele não ligou, né? Ele teve aviso. Ele, e no período da construção, ele ouvia aqueles sussurros no ouvido dele e ele não dava importância. Já o outro, como estava fazendo sua casinha lá no lugar seguro, ele não teve aviso
nem sussurros nos ouvidos dele. Pois é, resumindo, veio a enchente, inundou a casa do tolo e o tolo começou a se aperrear. Aí vem a parte triste da história, pessoal. O que é que o rapaz faz? A água começou a chegar no joelho dele, ele, a mulher e um filho começaram a se aperrear. Não, 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 vai passar, tudo vai passar. E a água continuava subindo. Daí a pouco a água estava na cintura, né? Na altura do umbigo dele. E ele se aperreava e chamava por Deus, mas não tinha como, né? De repente, a água já estava no queixo dele. Aí ele disse, mulher, o negócio está feio. Vamos subir para o telhado. Aí quando ele subiu para o telhado, disse, aqui nós estamos sossegados. E a água começou a subir. Subia, subia, subia. Na medida em que a água subia, ele se apavorava, achava que ia morrer. De fato, ele não morreu, mas a esposa e o filho, por serem de baixa estatura, morreram. E ele ficou naquele sufoco lá em cima da casa. De repente, na enchente, lá vem aquele tronco de pau enorme, né? Por pertinho dele. Aí ele escutava a voz de Deus que dizia: pega esse tronco e te salva. Aí, do outro lado do ouvido dele, escutava aquela voz, a voz lá do mal cheiroso. Não vai não, que quando tu pula na água, a água faz balanço e o pau se some e tu se afoga. Aí ele não foi. De repente, passou, lá vem uma boia, né? Uma boia. Aí aquela voz no ouvido dele, pega a boia, porque é a tua chance de se salvar. Ele, do outro lado, ele escutava a voz. Quando tu pular na água, a boia é tão maneira que ela vai dar um pulo e tu vai morrer. A boia foi embora e ele ficou lá, com medo de morrer. De repente, lá vem um barco à deriva, sem ninguém lá dentro. Aí aquela voz no ouvido falou: última chance, pega o barco e salva a tua vida. Aí a voz do outro lado, a voz do mal: quando tu pular no barco, tenho certeza que ele vai balançar tanto com o teu peso que vai virar com tu dentro e tu vai se afogar. O barco foi embora e ele ficou lá em cima e a água subindo, subindo, tomou conta do nariz e ele morreu. Aí chegando no céu, né? Porque naquele período da agonia dele, ele chamou muito por Deus, né? E até que Deus perdoou-lo, né? A ponto dele chegar até o céu. Aí quando chegou lá, bateu na porta, entrou. Aí Jesus disse: o que é que você quer aqui? Ah, eu estou salvo. Ele falou: não tá não. Para você estar salvo, era preciso que você tivesse me ouvido. Venha cá. Lá onde você estava, naquele mar de água, passou esse toco de pau? Ele falou: passou. Aí Jesus falou: e por que você não pegou? Sabe, porque eu tive medo, que eu escutava um negócio. Ele falou: tudo bem, não era eu, não era eu. Né? Chegou em outro quarto, Jesus abriu o quarto e disse: lá onde você estava morrendo, essa boia passou por lá, pertinho de você? Passou. E por que você não pegou?
Disse, é porque eu escutava a voz e aquilo ali me dava medo. Aí Jesus falou, não era eu. A voz não era eu. Eu era essa boia. Tudo bem? Passou. Aí Jesus chamou ele no outro quarto. Aí disse, esse barco aqui não passou pertinho de você? Eu falei que era a sua única chance? E aí você não quis pegar? Isso é porque eu escutei a voz e dizendo que ela disse que quando eu pegasse, pulasse dentro, ele ia virar, porque era muito pesado. Eu era muito pesado. Aí Jesus disse, tudo bem, eu lhe dei a chance, você desperdiçou. Lhe dei 3 chances. E você preferiu escutar a voz do mal do que a minha voz. Você está fora, você está dispensado. E esse é o resumo, o resultado daqueles que não escutam a voz de Deus. Valeu? Essa é a história e deixa seu like, né? Ative o sininho aí para quando você quiser ver as piadas, você já sabe aonde me encontrar.